polêmica da semana. Até que ponto a apresentação em que uma criança toca o corpo de um homem nu pode estimular a pedofilia? Existe limite para chamadas exposições de arte? Especialistas dizem que menores de 18 anos não deveriam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Mesmo assim, um grupo de formadores de opinião decidiu apoiar a demonstração do homem nu. Essa controvérsia é a nossa reportagem da semana. Duas manifestações artísticas que ganharam fama com a internet e geraram revolta porque estiveram disponíveis para crianças. Tem muita coisa pornográfica para criança. Não tem cabimento nenhum, é coisa horrível. E uma reação surpreendente de alguns formadores de opinião, intelectuais, homens e mulheres bem-sucedidos e até famosos. Eles se posicionaram contra qualquer restrição. Disseram que existe censura. Mas afinal, existe algum limite para apresentações como essa? Ela estimula ou não a pedofilia? Em Porto Alegre, a exposição Queer Museum tinha fotos, quadros, pinturas e colagens para supostamente discutir a diversidade sexual. Algumas obras faziam associação à pornografia, à pedofilia e à zoofilia, ou seja, ao sexo com animais. Não havia classificação indicativa de idade. Crianças e adolescentes tiveram acesso livre ao conteúdo. Essa é uma questão delicada, né? Quer dizer, a entrada de crianças em Porto Alegre, pelo menos, aconteceu sem os pais saberem, né? Com visitas escolares. Isso é complicadíssimo, né? Quer dizer, os pais deviam ter alguma escolha nesse caso, algum poder de decisão, né? Não pode levar criança para ver isso aí. Teu filho, então, tu não levaria? Não, nunca. Depois da repercussão negativa, a exposição foi cancelada mais cedo que o previsto pelo dono do espaço cultural onde ela era exibida. O Centro Cultural Santander pediu desculpas a quem se sentiu ofendido. Poucos dias depois, a divulgação deste vídeo em São Paulo trouxe mais combustível à polêmica. Ele registra o momento em que uma menina toca o corpo de um homem nu deitado no chão. Ao lado, a mãe incentiva a filha a tocar o homem. As identidades das duas foram preservadas. A apresentação La Bête, a besta, em francês, aconteceu dentro do Museu de Arte Moderna, o MAM, na capital paulista. A intenção de chocar da performance fica evidente ao assistirmos a esse vídeo. La Bête se inspira na série Bichos, de Lygia Clark, em que é possível manusear esculturas feitas de chapas de metal. Desde a apresentação com o homem nu, o MAM foi palco de protestos e manifestações. Nas ruas, a maioria das opiniões também é de condenação ao acesso que menores tiveram a essas chamadas manifestações artísticas. Acho absurdo usar a criança para fazer essas coisas. Não acho legal. Eu que trabalho com crianças, eu entendo que isso é uma afronta, é um tipo de insinuação, incitação à pedofilia, né? Especialistas ouvidos pelo Domingo Espetacular concordam. Crianças não deveriam ser expostas a este tipo de conteúdo dessa maneira. Como profissional da área da saúde mental, eu posso afirmar que expor crianças a determinadas situações e algum tipo de arte como essa, por exemplo, não funciona, não dá certo, não é bom. A primeira questão a ser estudada é se houve violação à lei brasileira. Para o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, a resposta é sim. Ele comentou a performance do homem nu por meio de nota. A situação que aparece no vídeo fere o Estatuto da Criança e do Adolescente. E completa: nem todos os conteúdos culturais e obras de arte são adequados a todas as faixas etárias. Veja o que diz o artigo 75 do Estatuto.
toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Para o presidente da Comissão dos Direitos Infanto-Juvenis da Ordem dos Advogados do Brasil, o problema principal não é a manifestação artística, mas sim a presença de crianças ali. Todas essas exposições, elas podem sim ser veiculadas, né? Nós temos esse respeito na Constituição. Contudo, a participação de criança, entretanto, até por força de um entendimento constitucional, que dá absoluta prioridade na sua interpretação, ele tem que ser visto com ressalvas. O desembargador Antônio Carlos Malheiros, juiz da Infância e Juventude, também acredita em violação do Estatuto da Criança e Adolescente. O ECA se posiciona que nós temos que proteger as nossas crianças de situações de humilhação, de situações de constrangimento, enfim, de qualquer situação que coloque a criança em situação de risco. O Ministério Público do Estado de São Paulo abriu um inquérito civil para investigar o assunto e pediu às principais empresas de internet que retirem o vídeo da apresentação da rede. Outro grave problema é apontado por especialistas da área de saúde. Afinal, tocar o corpo nu de um homem desconhecido seria adequado a uma criança? Isso não é um fato comum, né? Uma criança ir até um museu manipular um outro ser humano. Ela não está vendo um quadro, ela está manipulando um ser humano que não é pai dela, não é parente dela, não está na casa dela. Segundo a especialista, até os 10 anos de idade, o cérebro da criança ainda não está preparado para lidar com assuntos tão complexos. Essa questão de manipulação do nu, ela é uma questão erotizante. Qualquer adulto sabe disso. E a gente está chamando para uma criança de 7 anos, de 8 anos, de 9 anos, algo que ela não precisaria estar vivenciando. Em sua coluna na internet, a psicóloga Roseli Saião levantou outro ponto importante da questão. Para ela, a divulgação do vídeo pelas redes sociais, sem nenhum tipo de proteção à identidade da menina, pode ter consequências no desenvolvimento futuro da criança. O maior problema, no meu entender, é que a garota está superexposta. Ela poderia ter passado por esse evento do MAN sem sobressalto, mas agora não vai poder esquecer. Mais do que o próprio ato da criança estar presente num lugar que eu entendo como absolutamente inadequado para ela, tocando num corpo nu, eu acho que pior ainda foi a divulgação deste vídeo. Eu entendo que daí se caracterizou por completo uma situação de constrangimento a essa criança. O risco de pedofilia preocupa muita gente que viu a apresentação. Os organizadores garantem que a cena no Museu Paulista não tinha teor erótico. Para estas psicólogas, o problema não é esse. Se os pais não conseguirem explicar para uma criança que numa situação normal não se deve tocar em um homem estranho, sem roupa, as consequências podem ser graves. A gente não sabe o que pode acontecer com uma criança, muitas vezes, na rua. Ela pode não entender que ela não pode mexer no corpo do outro. Se o outro for mostrar alguma coisa do corpo dele para ela passou por uma situação semelhante, com autorização, ela pode se confundir, ela pode ficar vulnerável, sim. Esse é um caminho de mão dupla que educacionalmente não é interessante, porque abre as portas, inclusive, para a facilitação da pedofilia. Porque a criança se acha autorizada, né, a mexer e, obviamente, a coisa pode voltar para a criança também. Se não tem problema ficar mexendo num estranho, não tem problema estranho mexer em mim. Apesar das opiniões de juristas e psicopedagogos, um grupo de pessoas influentes na sociedade brasileira se colocou contra qualquer tipo de limite a essas manifestações artísticas.
Neste vídeo divulgado pela internet, alguns formadores de opinião brasileiros se posicionam contra o que chamam de censura. Além de jornalista e escritor, Leandro Narlock é mestre em filosofia pela Universidade de Londres. Para ele, não se deve falar em censura. Uma crítica não é censura, né? A gente tem direito e a gente deve, às vezes, criticar. Se a gente não se conforma, se a gente não gostou de uma expressão artística, a gente tem mais do que criticar mesmo. Isso faz parte, é a parte saudável de uma democracia, de uma sociedade livre. E não significa censurar ou proibir uma expressão de arte, né? Nós temos que lembrar que nós estamos... O crítico de arte, Oscar D'Ambrosio, tem a mesma opinião. Eu acho que nós não estamos falando em censura. Nós estamos falando em critérios que têm que ser seguidos. Critérios de quem faz, de quem aceita e de quem vê. O cantor e compositor Caetano Veloso e a atriz e produtora cultural Paula Lavigne são as principais lideranças do grupo 342 Agora, que começou como um movimento contra o governo e agora também apoia a liberdade total nas chamadas manifestações artísticas. Na semana passada, ele falou sobre o assunto em Belo Horizonte. O vídeo é do jornal O Tempo. O povo fica assustado pensando que alguém está fazendo alguma coisa no sentido de, sei lá, produzir pedofilia. Não há nada de pedofilia, nem coisa nenhuma, entendeu? Há arte. O comportamento extremamente liberal de Caetano é conhecido dos brasileiros há décadas. Veja esta entrevista concedida por Paula Lavigne em 1998. Ela afirma ter perdido a virgindade na festa de 40 anos de Caetano Veloso. Na época, Paula tinha 13 anos. Conforme a lei brasileira, Caetano cometeu um crime. Desde 1940, quem praticasse ato sexual com menor de 14 anos, desde que fosse a conjunção carnal, responderia pelo estupro, nas disposições gerais por violência presumida, e se fosse qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal, responderia por atentado violento ao pudor. Hoje, mais de 35 anos depois, o crime prescreveu. A pena era de 3 a 8 anos, o prazo prescricional era de 12. Então, se os crimes aconteceram na década de 80, nós já estamos em 2017, sem nenhum início de um processo criminal, houve a prescrição, que é a perda do Estado do direito de punir. Apenas para efeito de comparação, faz 39 anos que o cineasta Roman Polanski não pode pisar nos Estados Unidos. O motivo? Uma relação sexual com uma menina de 13 anos. A posição dos artistas do movimento 342 Agora ganhou o reforço de uma emissora de televisão. Na semana passada, uma reportagem veiculada pela TV Globo defendeu a ideia de que existe intolerância por parte de quem questionou a exposição em Porto Alegre e a apresentação do homem nu. A reação, a postura da emissora foi imediata na internet. Na segunda-feira, uma hashtag contra a reportagem divulgada um dia antes se tornou a mais comentada da rede social Twitter no Brasil e uma das mais comentadas no mundo. Para se ter uma ideia da relevância disso, o Twitter tem cerca de 300 milhões de usuários ativos no mundo. Chegar ao topo da lista dos assuntos mais comentados não é tarefa fácil. O filósofo Joel Pinheiro da Fonseca acha que o movimento dos artistas está tentando se impor de maneira arrogante ao resto da sociedade. Você tem no Brasil faz tempo uma elite cultural, artística, intelectual. E aí você tem artistas, você tem jornalistas, você tem professores, pessoal das humanas, que sempre teve um pensamento e valores muito diferentes do grosso da população brasileira. Então, valores ultraprogressistas com relação à expressão individual, à sexualidade, 1 milhão de temas assim.
Os prefeitos das 2 maiores cidades do Brasil se manifestaram sobre o assunto. João Dória, de São Paulo, considerou a cena do homem nu no MAN libidinosa. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, decidiu não permitir que a exposição Queer Museum seja exibida no MAR, um museu da prefeitura administrado por uma organização social. O motivo são os sinais de que ela fere o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mesmo quem é a favor de qualquer tipo de manifestação artística reconhece que algumas regras deveriam ter sido impostas para que crianças não tivessem acesso tão livre à exposição Queer Museum e à performance do homem nu. A questão para mim é a idade da criança que participou, de não ter um limite de faixa etária para o que aconteceu. Em sua página em uma rede social, o Museu de Arte Moderna de São Paulo disse que a performance Labet foi uma apresentação única e a sala estava devidamente sinalizada sobre o teor da apresentação. A sinalização de conteúdo impróprio é o mínimo, mas para o presidente da Comissão dos Direitos Infantos Juvenis da OAB, não é o suficiente. Na medida em que eu vejo que tem uma mãe ingressando e tem cenas impróprias, né, eu tenho que falar, mãe, esse espetáculo aqui, ele é restrito, tá? Ele não é indicado para crianças. Fica a reflexão. A gente fala tanto de educação de qualidade, educação para todos, e na hora que a gente está falando de um assunto tão sério, né, como moral, como valores, numa sociedade que já está tão conturbada como a nossa, a gente vai e expõe a criança, quer dizer, faz totalmente ao contrário. Eu pergunto mesmo, você levaria sua filha? E você, levaria?